Super abraço para você. Seja bem-vindo aqui ao canal do Fábio Fidelix. Alô, amigos, alô, amigas, curtindo em todo o Brasil, em todo mundo aqui. Vamos para mais um assunto, falando da TV, falando de rádio, falando de locução de rádio, que eu gosto muito, né? O que eu faço aí desde 1990, né? Estou no rádio desde 1987. Também dicas para locutores, para narradores esportivos, enfim. Vamos falar aqui do William Bonner, porque na última sexta-feira, dia 18, um momento histórico, né? O William Bonner completou 10 mil dias como titular, né? Apresentador titular do Jornal Nacional, que, sem dúvida nenhuma, goste ou não goste, é o jornal de maior audiência no Brasil. Aliás, a Rede Globo, né? A Rede Globo é a emissora de maior audiência, então o seu principal jornal, é claro que seria, evidentemente, o jornal com mais audiência, com maior audiência em todo o Brasil, né? O que não significa que é o melhor, na minha opinião, né? Ter mais audiência não significa ser melhor. Essa, pelo menos, é a minha visão. Claro que eu gosto muito de saber a sua opinião aí nos comentários. Mas o Bonner, então, atingiu essa marca, né? Uma marca histórica, fantástica. 10 mil dias como titular. E ele estreou, não é dia da mentira, não. Ele estreou de verdade, no dia 1º de abril de 1996, como titular do Jornal Nacional, ao lado da Lilian Fitzfib, que aliás eu gostava muito da Lilian apresentando o jornal, hein? A Lilian, eu gostava, para falar a verdade, gostava do jornal ou principalmente naquela época de Cid Moreira e Sérgio Chapelin, por incrível que pareça, lá nos anos, comecei a ver lá nos anos 70, era criança, né? Anos 80, até a década de 90, depois, aí, né, o pessoal vai ficando mais velho, as trocas são inevitáveis, né? É assim que funciona. Cid Moreira foi, né, retirado, digamos assim, entre aspas, no Jornal Nacional, e aí outros apresentadores surgiram. Eu vi Beto Filho, né, que já nos deixou também, era um excelente, o Celso Freitas, Carlos Campbell, às vezes apresentava também, né, de forma esporádica, e outros que... Marcos Rummel, né, Marcos Rummel também, marcou época no Jornal Nacional, mas né, ficou marcado ali nos anos 70 e 80, mais com Cid Moreira, com Sérgio Chapelin, e né, daquele momento que eu citei até hoje, né, o William Bonner, a Lilian Fitzfib, depois outros apresentadores, né, Patrícia Poeta, agora está lá com Renata Vasconcelos. Eu confesso que não gosto, e aí é a minha opinião, não gosto desse estilo de jornal. O William Bonner é um bom apresentador? Sim. Tem uma bela voz? Tem. Né, um cara que vai bem no vídeo ali e tal, tem um visual bacana, legal, mas eu não gosto desse tom professoral do jornalismo da Globo, não só do Jornal Nacional, como o jornal César Tralli, que provavelmente, aliás, anote aí, né, César Tralli provavelmente será o substituto, né, será o sucessor do William Bonner no Jornal Nacional, que também é outro, né, eu não sei o que acontece, cara, porque quando tinha lá o Jornal Nacional com Cid Moreira e Chapelin, todo mundo falava que era um jornal engessado, né, que eles não davam opiniões, eles só falavam as notícias, e não emitiam suas opiniões. Né? Ou depois com Boris Casoy, começou a dar opiniões, Raquel Sherazade, hoje, né, Ricardo Boechat, né, saudoso Ricardo Boechat, todo mundo emite opiniões no jornal. Quase todo telejornal o cara emite opinião. Né? Não que aconteça muito isso na Globo, né? Eles fazem de uma forma diferente, né? Mas eu acho que esse tom professoral, sabe aquela coisa assim, mais arrogante, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, parece que só eles têm virtudes, parece que eles são perfeitos e você que está acompanhando o jornal não sabe de nada, você está agindo de forma errada, né? Eles querem determinar, né, como você deve viver a sua vida. Eu não gosto disso, cara, esse tom profissional, acho que não é assim que se deve fazer o jornalismo, é um certo mau humor também, né, uma certa arrogância, tom professoral e mau humor, né? Não estou falando especificamente de William Bonner, não, a própria Renata, o próprio César Tralli, o jornalismo da Rede Globo e de muitas outras emissoras também, né, que têm seguido esse modelo nos últimos anos, essa coisa de querer ensinar as pessoas, de querer mandar, de querer determinar o que você deve fazer, o que é certo, o que não é certo. Eu acho que não é assim, eu acho que tem que se apresentar a notícia e o telespectador, sim, deve decidir. Pode emitir uma opinião, dependendo do assunto? Sim, tem coisas que são absurdas. Eu acho que o jornalista... Mas em certos casos, não. Em certos casos, eu acho que o apresentador de telejornal não deve emitir a sua opinião. E repito, né? E outra coisa do William Bonner, né? Bom apresentador, bom locutor, bela voz. Mas, em alguns momentos, a gente vê algumas dificuldades. Como, por exemplo, quando ele tem que fazer debates políticos, né? Os debates eleitorais. Ele se perde. Né? Eu acho que ele tem um raciocínio um pouco lento nesses momentos, né? Falta um pouco de autoridade, como tinha a Marília Gabriela. Eu gostava muito da Marília Gabriela, tanto na Globo como quando fazia Jornal da Band, né, em outras emissoras. A própria Lilian Fitzfib, eu acho também que tem um jeitão mais
mais leve, mais solto, é sério a hora que precisa. Tem até aquele caso da risada dela lá no site, acho que foi no UOL, foi histórico a Lilian dando risada, né? Mas no jornal, se ela faz isso, teria sido demitida. Mas enfim, então esse tom professoral, esse tom muito sério, arrogante, não me agrada, sincero, honestamente. E a Globo é a Globo, né? A Globo, né, já vem de muito tempo com a maior audiência. O que você colocar na Globo? Então, Cid Moreira saiu, o Jornal Nacional continuou, Chapelin saiu, o jornal continuou, Celso Freitas e Marcos Rommel e Berto Filho. Tá aí com o William Bonner, já teve outros apresentadores, como a Lilian, né, já teve a Patrícia Poeta. E quando o William Bonner deixar entrar o César Tralli, é questão de tempo, daqui a pouco, né, vai ser esquecido o William Bonner, César Tralli vai passar a ser o cara, né, do Jornal Nacional, mas também, pelo que eu vejo do trabalho dele, não me agrada. E aí não estou dizendo que o cara não é bom profissional, que não é bom jornalista, não, nada disso. Não me agrada o formato, né? O formato né, e como eles apresentam, né? As características que eu não sei se isso, eu acho que isso não é da pessoa, eu acho que é da emissora, isso é algum tipo de ordem, alguma coisa acontece ali, mas você vê, o Cid Moreira e o Chapelin que falavam que eram bonecos, né? Mas se você pegar, vai no YouTube, vê lá Cid Moreira e Chapelin fazendo Jornal Nacional, por incrível que pareça, são mais leves, mais descontraídos naquela época do que hoje. Hoje o jornal tá muito assim, cara, muito mal-humorado no Jornal Nacional. Tá muito mal-humorado. César Tralli no jornal hoje, muito, vai ser o substituto do William Bonner, repito, muito mal-humorado também, né? Até quando dão risada, né? Até quando dão um sorrisinho ali, aquele sorrisinho sem graça. Então, eu não gosto desse tipo de telejornal, desse tipo de jornalismo que a Rede Globo faz, e repito, não é só a Rede Globo, muitas emissoras fazem, estamos falando da Globo porque, né, tem esse caso do Bonner completando 10 mil dias como titular do Jornal Nacional, e 10 mil dias não são, né, é muita coisa, 10 mil dias é muita coisa. Parabéns, né, a William Bonner está aí, mas repito, não tenho acompanhado o Jornal Nacional há muito tempo, a programação da Rede Globo. TV aberta tenho acompanhado muito pouca coisa, estou acompanhando mais YouTube do que TV aberta, mas eu estou aqui, né? O canal está aqui, o meu canal, posso dar minha opinião, né? Tenho o direito de dar opinião sobre esse assunto, sobre William Bonner. Repito, nada contra o profissional, pode ser um excelente jornalista, tem uma voz bacana, pode ser um ótimo apresentador. Se não tivesse competência, não estaria lá todo esse tempo, com certeza, como o Cid Moreira tinha, como o Chapelin tem, como a Lilian tinha, como outros profissionais de outras emissoras têm, o Boechat achava sensacional na Bandeirantes, mas acho esse formato, né, esse espírito do jornalismo da Rede Globo é terrível, cara. Não me agrada, não consigo ver, olha, 2, 3 minutos. Uma notícia já, né, eu não consigo mais acompanhar. Não dá, cara. Não dá. Mas, enfim, a minha opinião. Você pode ter uma opinião totalmente diferente. Manda ver aí. Grande abraço.